Bom, primeiro, eu queria agradecer muito ao comitê organizador, a Eliane, tá certo? A Neuza, ao Ives, tá certo? A todo mundo aqui, a todos vocês, né, que estão dando todo o suporte. É um prazer muito grande, né? Foi um prazer muito grande também ter visto todas as apresentações que foram ótimas, perfeitas. Teve de tudo, teve desde novos conhecimentos, também a toda emoção de ver aquelas quatro meninas, né, mostrando tanta coisa, em todo um trabalho muito bonito de educação, que é uma marca registrada aqui do grupo aqui em Porto Alegre, né? É uma marca, e essa parte mesmo que eu vou falar de mecânica quântica tem um grupo bastante forte, com a Fernanda, e muita gente que trabalhou com isso, o Natan, que apresentando um mini-curso também. O que eu vou falar aqui, vamos dizer assim, como eu falei, é um convite à quântica, por quê? Porque não é possível que se queira aprender quântica em um mini-curso com 2 aulas, em primeiro lugar. Sobre o que eu vou falar especificamente, vai ter um pouquinho disso que está aparecendo aqui na tela, né? Tanto o gato de Schrödinger, quanto também essa questão dos problemas existenciais do fóton, que ele não sabe se ele é uma partícula ou uma onda, ele não sabe o que ele é. Né? Então, a gente vai falar um pouco da dualidade também. Mas eu vou pedir um pouco de calma para a gente chegar até a mecânica quântica. Por quê? Porque um dos aspectos centrais e que chama muita atenção na mecânica quântica é o número de interpretações. As interpretações da mecânica quântica são muitas. E isso, eu reputo isso principalmente a questão de uma linguagem metafórica que a gente utiliza. A gente utiliza muitas metáforas com muitos significados e, vamos dizer assim, nem sempre essas coisas são exatamente o que a ciência está dizendo, né? E também vou usar muito essa questão da metáfora porque vou falar sobre um momento de ruptura que é o Maxwell, né? Ele foi uma das pessoas que ele defendeu a metáfora, ele erige isso num método científico, chama isso de metáforas científicas, né? E ele utiliza isso para construir sua própria teoria. Então, eu vou mostrar para vocês que a defesa do Maxwell, quando chega na mecânica quântica, vai haver uma ruptura. E essa ruptura é importante e ela está relacionada, por exemplo, com várias das interpretações existentes e vários dos questionamentos existentes. E a gente vai usar aqui alguns questionamentos que o Schrödinger utiliza no artigo que ele escreveu sobre o gato, né? Então, o que eu vou falar um pouquinho? Primeiro, que é, por exemplo, uma coisa um pouco mais epistemológica, é a questão da teoria e suas relações com os objetos. Que essa é uma das questões também nas perguntas que se faz da mecânica quântica, né? A teoria e a ontologia, como elas se relacionam. E vou começar falando sobre isso, o caráter central do conceito de partícula na mecânica newtoniana. Depois vamos falar um pouco sobre o conceito de ondas, né? Também. E aí nós vamos falar um pouco sobre as questões das metáforas, né? E o processo de quantização, que vai ser exatamente a ruptura. E aí nós vamos entrar na questão da dualidade e nas perguntas incômodas do Schrödinger. Então, isso é mais ou menos o plano para hoje, né? Na próxima aula, a ideia é nós falarmos um pouco mais sobre as questões, sobre o gato de Schrödinger, né? E espero ter tempo para a gente falar sobre um dos aspectos que eu acho que é importante para o professor de uma maneira geral. Quer dizer, o professor, hoje em dia, a mecânica quântica ela é uma grife, né? Mecânica quântica você tem para tudo, terapias quânticas, economia quântica, tem de tudo, né? E também tem todo o misticismo quântico envolvido. E isso, às vezes, para um professor, ele vai debater sobre isso, né? E como é que ele debate sobre isso? Como é que ele entende essas questões? Principalmente porque são muito utilizadas as frases dos cientistas. E as frases dos cientistas têm muitas metáforas dentro nas falas, e isso leva a muitas interpretações. Então, vamos começar, né? Então, primeiro eu vou discutir qual a relação entre os conceitos de uma teoria e seus objetos, né? E isso é uma coisa muito geral, né? E eu vou começar pela mecânica clássica, né?
E a gente vai discutir, então, essa relação entre os termos, né, as figuras de linguagem e os objetos do mundo, né, e qual o papel dessa linguagem na construção de teorias e de novas concepções, né. Então, o que há de revolucionário na mecânica newtoniana? A mecânica newtoniana, a gente está tão acostumado que a gente pensa que ela não tem nada de revolucionário, né? Parece que inclusive, dizem que ela é muito intuitiva, coisa que não é muito verdadeira, não. Então, essa frase diz mais ou menos o que eu vou falar na próxima transparência. Assim, diga teu caminho que saberei com quem andas, e diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Né? Então, essa frase, ela cabe como sempre. O que há de revolucionário na mecânica newtoniana? Antes de Newton, como é que era uma explicação para o mundo? A gente explicava os movimentos e todas as coisas em cima de causas. Né? A visão aristotélica era em cima de causas. Então, por exemplo, por que é que um corpo cai? Ele cai porque ele é feito de terra, e terra junta-se com terra, então o movimento natural desse corpo é esse. Por que que os corpos celestes se movimentam, e por que eles devem se movimentar como o quê? Em círculos. Porque o círculo, como eles são corpos etéreos, estão acima, né, na esfera supralunar, né, os círculos são o quê? Os círculos são movimentos eternos perfeitos. Eles sempre acontecem, né? Porque, inclusive, a questão do movimento era um problema. Por quê? O movimento é alguma coisa onde você é e, de repente, você não é mais, porque você já não está mais aqui. Então, isso levava a muitos questionamentos da possibilidade de você explicar o movimento racionalmente. Então, movimentos que você podia explicar racionalmente, por exemplo, o movimento circular era uma coisa. Então, essas explicações para o mundo, assim, são explicações de uma metafísica muito forte por detrás, né? E quando chega a mecânica newtoniana, é um processo longo até se chegar a Newton, né? A gente tem uma coisa que, vamos dizer assim, que é completamente revolucionária. O que a teoria newtoniana diz para a gente? Se você me der uma trajetória de um corpo, eu posso saber tudo sobre ele. Isso é completamente... Né? Eu dizia assim, não, basta eu ter a trajetória do corpo. Porque se eu sei a trajetória do corpo, eu posso calcular a velocidade, posso calcular a aceleração e posso descobrir até quem é a força que age sobre esse corpo. Isso é, vamos dizer assim, e através disso eu posso saber como é que esse corpo, vamos dizer assim, interage com os corpos vizinhos. A partir daí, eu posso começar a fazer uma física sobre ele, começar a entender o que é esse corpo, qual a natureza desse corpo. Isso é completamente revolucionário. Essas coisas, por exemplo, aparecem muitas vezes quando a gente vai ensinar e a gente fala simplesmente do quê? A gente fala, tem a parte que é a cinemática, né? Mas só que a gente dá isso de maneira assim, muito sistemática. O que a gente chama, às vezes, de conteúdo não é bem o conteúdo, né? Que os alunos aprendem a cinemática e depois tem a dinâmica, não é isso? E, na verdade, a questão toda é essa, quer dizer, é passar essa ideia para eles. Olha, nós temos na mão um instrumento de investigação, e uma teoria principalmente, não é um conjunto de verdades, mas é um instrumento de investigação. Então, normalmente, quando a gente dá os cursos, né, que a gente termina fazendo ao contrário, né? A gente doa força e vocês resolvem a equação de movimento, não é isso? Mas talvez, né, quer dizer, então, esse caminho de dar força para resolver a equação de movimento não mostra exatamente o caminho mais bonito, que é me dê uma trajetória, que é uma coisa que eu posso observar, tá certo? E a partir daí eu posso descobrir alguma coisa sobre sobre esse corpo que está se movimentando. Isso é muito forte, muito poderoso, né? Então, os movimentos, por exemplo, de queda livre, ou o movimento de um planeta, não é isso? Quer dizer, então toda a nossa teoria da gravitação que nós descobrimos, no fundo, vem do quê? Do estudo da trajetória dos planetas. Então, você imagina que você pode, a partir da trajetória dos planetas, descobrir, vamos dizer assim, qual é uma força gravitacional. Isso é extremamente revolucionário. E seria interessante que também todos os alunos aprendessem isso, né? Que isso fosse uma coisa central. Aqui eu trouxe como curiosidade
essa figura aqui, que é uma lemniscata. E essa lemniscata, vamos dizer assim, você pode, a partir dessa trajetória, decidir que a força que gera essa trajetória aqui é uma força que varia com o inverso da potência sétima da distância. Tá? Então, é um exercício que também a gente faz pouco com os nossos alunos, mas é um exercício interessante. Quer dizer, você ter uma trajetória e você fazer o caminho inverso, obter a força associada a essa trajetória. Um aspecto também que é interessante é que eu digo assim, o que é que tem, vamos dizer assim, aqui a gente tem um planeta, né? Um planeta é uma coisa gigantesca, etc. Mas essa teoria fala de um x de t, fala de uma certa coisa que a gente denomina, e para os alunos a gente sempre fala, é o tal do ponto material. Então, vamos dizer assim, o que é o ponto material? O ponto material, no fundo, vamos dizer assim, é qualquer corpo, né? Onde a gente esteja interessado apenas na translação. Ele pode ter qualquer tamanho. Se ele não girar e não se deformar, tá certo? O que interessa é só a translação dele, e ele pode ser o quê? Pode ser jogado tudo num pequeno ponto material, onde a gente associa uma massa. Agora, veja que o que eu estou falando aqui é que a entidade fundamental da mecânica, e é o que a gente termina, assim, chamando de partícula, né, é uma abstração. E o que eu estou dizendo, então, é que essa nossa teoria, ela não fala de nada que existe no mundo, mas ela fala de tudo que existe no mundo. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, muitas vezes, o que a gente chama de uma teoria, e a relação disso com o seu objeto, é uma relação muito sutil. Nós estamos falando de um ponto, que a gente precisa a ponta do lápis, a trajetória. Então, a gente não está falando do que é aquilo. Então, o que é uma partícula? Dentro da característica da mecânica, vamos dizer assim, é alguma coisa que se mexe como um ponto material. E se eu resolvo isso, eu não sei nada a respeito da partícula. Eu não posso ficar fazendo perguntas, será que isso é um comportamento que tem? E então eu tenho uma teoria que fala do comportamento desse corpo, cuja, vamos dizer assim, ligação com um objeto em particular é muito mais sutil. Essa teoria vai nos servir para entender esse objeto, mas é muito mais sutil. Isso é importante porque quando a gente dá aula, em geral, a gente dá as teorias. E não adianta a gente depois dar um exemplo, seja um Volkswagen. E aí vamos analisar a trajetória do Volkswagen. Isso não, assim, não aproxima isso da força que é essa teoria. Mas a gente tem que fazer muitas vezes a ponte entre essa teoria e o mundo. E isso que eu digo que é mais difícil, e muitas vezes os nossos alunos têm muita dificuldade em fazer. E muitos vão perguntar, não, mas por quê? Por que tira o atrito? Por que não tira isso? Por que não faz aquilo? Por exemplo, tirar o atrito é uma aproximação, é uma coxambração? O que é isso? Na verdade, tirar o atrito foi essencial, abstrair a existência do atrito foi essencial para se entender a lei da inércia, né? Então, às vezes, as aproximações que a gente faz, né, a ida para esse mundo mais abstrato, é o que nos permite compreender como é que as coisas são de fato. Então, abstrair o atrito não é para tornar o exercício mais fácil, mas é porque ela permite que a gente faça o quê? Ela permite exatamente que a gente chegue à lei da inércia. Porque o mundo aristotélico é um mundo pleno, sempre cheio de resistências. Então fica muito difícil você falar. Mas sem entender a lei da inércia, a gente não entende o que é o movimento. A gente sempre vai pensar que o movimento é alguma coisa que tem que ter algum motor que o empurre. Então, vamos dizer assim, eu estou falando isso pela característica, o que é uma teoria, o papel de uma teoria, e ela fala de entes abstratos, tá certo? E muitas vezes a gente se confunde e quer que aquelas abstrações já sejam alguma coisa no mundo. Só que ele, embora seja abstrato, ele fala sobre o mundo. Isso que a gente aprendeu aqui um pouquinho. Por exemplo, um outro conceito clássico que aparece, esse aqui é revolucionário, é que a lei de ação e reação, na verdade, ela vai dar um primeiro conceito clássico de matéria. Por quê? Porque, vamos dizer assim, através da lei de ação e reação é que a gente demonstra que as massas são aditivas. Então, por exemplo, aqui eu tenho... desculpa.
a lei, aqui eu tenho um corpo, está sofrendo uma força, esse é o corpo A, então ele tem essa força e também sofre a força de reação do outro corpo. Então essas são as forças que agem sobre o corpo A. O que age sobre o corpo B é a força, né, desse corpo sobre o outro, que é a reação. As duas são o quê? São opostas. Quando você soma as duas, é que você pode dizer que a força aplicada externa é igual a massa vezes a aceleração, e você vai descobrir que a massa total é a soma das duas massas. Agora, vejo que isso é uma coisa, vamos dizer assim, crucial, porque isso está dizendo para a gente, né? Quer dizer, primeiro a massa era simplesmente uma constante dentro da teoria, e agora essa massa, vamos dizer assim, se torna um conceito de matéria. O que é matéria é um agregado de partículas. E que são essas partículas? É um agregado de pontos materiais, cada um com uma massa. Mas é um primeiro conceito de matéria que a gente tem. Então, essas coisas, vamos dizer assim, eu chamo de são revolucionárias, e a sutileza, né, de como essas coisas, vamos dizer assim, as relações entre uma teoria e os objetos da natureza. Ali foi só a lei da inércia, só para enunciar a lei da inércia, que um corpo mesmo é seu estado de movimento na ausência de forças, né? Não vou falar muito sobre ela. Então, a teoria forma um conjunto quase que axiomático de conceitos, teoremas e corolários que nos dá instrumentos para conhecer o mundo. Mas, como eu falei, a relação com as coisas em si e com a ontologia é mais sutil. Então, o ponto aqui, eu já comentei sobre isso, é que muitas vezes as nossas teorias, às vezes a gente até se fala, não, a física ensina de maneira empirista. Não, a física ela é completamente axiomática. Você bota as leis, os primeiros, e depois começa a demonstrar teoremas e corolários, as consequências dessa lei. E depois você dá uma série de exercícios onde essas leis são aplicadas e você testa o conhecimento dos alunos sobre esses conceitos. Aí depois, às vezes, você pergunta, vamos pegar um caso concreto, um caso realista, mais complicado. Por que é mais complicado mesmo? E também quando se diz, olha, quando você ensina física, a física tem o certo e o errado. Se você tem um teorema e axiomas, você tem que demonstração e você tem certos e errados. Essa é a verdade. Vamos dizer assim, porque depois de uma teoria pronta, tá certo? Ela tem essa característica. E o que o ensino tradicional faz é exatamente focar no ensino das teorias. Pois bem, isso é só uma poesia para a sensação que as pessoas tinham nesse período, né? Diz assim, olha, da noite deserta, né, que é exatamente a Idade Média, do medo de tudo, das garras do imponderável, eu encontrei o caminho, e com dignidade eu caminhei, e com determinação eu predisse. Desde o Éden, eu finalmente estou livre. Eu sou o senhor de mim mesmo, sou o senhor do mundo. Por quê? Porque eu sei. Eu sei que as pedras rolam, eu sei como os planetas andam. E como o mundo ali está errado, como o mundo dá voltas, né? Como o mundo dá voltas. Sempre retornando às minhas mãos, eu tenho controle de tudo, a realidade é minha, afinal. Então, essa é um pouco a sensação de que se tem com o determinismo mecânico, né, com toda a teoria newtoniana, né, e toda essa diz assim, bom, agora a gente tem controle sobre essas coisas todas. E vocês vejam que o controle sobre essas coisas todas é em cima dessa teoria tão abstrata que a gente viu. Vamos pegar agora um outro exemplo, porque aquele exemplo que eu dei, no fundo, aquilo tudo é um conceito do quê? Conceito de partícula. E isso vai ser importante para a gente discutir depois com a mecânica quântica. Uma onda, as ondas, como é que elas começaram a ser trabalhadas, né? Huygens, né, foi um dos primeiros a fazer. E agora vamos falar das ondas sonoras da seguinte maneira. As ondas sonoras são o quê? É um processo, tá certo? Onde existem esses fenômenos de compressão e rarefação, tá certo? Dentro de um gás. Ou seja, um gás é alguma coisa, vamos dizer assim, caótica, né? As partículas estão se movimentando, mas a gente ainda consegue descrever esse processo. E esse processo de compressão e rarefação dá o quê? Dá o princípio restaurador, o sistema se restaura. Quando você comprime, elas tendem a se expandir novamente. E com isso, vai se propagando, né? Essa energia que ela está contida entre a energia de movimento e a energia potencial, né? Uma energia potencial. Se bem que eles nem falavam nisso, né? Mas isso vem até um pouquinho com essa parte, com essa figura de baixo aqui.
Nessa figura de baixo, a gente vê uma mola, que é uma coisa sólida, etc., né? E ela também tem uma parte de compressão, ali ela se comprime e depois ela se estende, que é o equivalente à rarefação. E é esse processo, né, quer dizer, tem a ver com a natureza elástica dessa mola, dá esse processo de restauração. E a gente ainda tem uma outra onda aqui que a gente fala, uma onda elástica no meio ordenado, né? Então, essas são ondas sísmicas. Essas ondas também têm o que em comum, né? Quer dizer, elas também têm um aspecto da compressão, tem principalmente o mecanismo restaurador, né? Quer dizer, esse é o mecanismo que vai gerar essa propagação. Agora, vou dizer assim, se nós fôssemos ser assim, muito rigorosos, nós estamos falando de 3 fenômenos completamente diferentes, né? O que eu quero dizer com completamente diferentes? Porque daqui a pouco eu vou dizer que são completamente iguais. Completamente diferentes porque, assim, um é num meio, vamos dizer assim, caótico. Quer dizer, sistemas físicos são completamente diferentes. Tá certo? Então, quando a gente chama ondas, a gente está usando, de certa maneira, uma linguagem meio metafórica. A gente está chamando tudo isso de ondas. Só que essa metáfora se torna científica, né? Quando a gente consegue transformar essa metáfora e dizer que todos esses fenômenos estão o quê? Sujeitos a uma mesma lei matemática. Isso é exatamente o que Maxwell vai dizer, de certa maneira. Ele vai dizer o seguinte, olha... Ele vai dizer que uma metáfora vai ser científica se ela, por exemplo, pode se referir a 2 mundos diferentes, a 2 fenômenos físicos diferentes, né? Uma coisa num gás, outra num sólido, outra numa mola, mas todas elas, tá certo? Vão ter relações entre suas grandezas, entre seus componentes, de mesma natureza e que elas podem ser expressas pelas mesmas relações. E quando eu posso expressar pelas mesmas relações, eu posso expressar pelas mesmas relações matemáticas. Porque a matemática é a ciência das relações. Então, o que eu estou dizendo é que você tem 3 sistemas diversos, tá certo? Eu poderia dizer que apenas metaforicamente, todo mundo fala, não, isso é uma onda de qualquer maneira, a gente não está se referindo a uma onda em particular. E por que a gente pode fazer isso? Essa analogia vai ser garantida e legitimada por essas equações aqui. Então, veja que, vamos dizer assim, isso vai mais além, né? Quer dizer, aqui no caso, eu estou dizendo, as relações que existem para todas essas ondas, né? No fundo, existe uma troca sempre de energia potencial e energia de movimento, não é isso? Nessas 2 coisas. Existe sempre... Aqui está errado, o mecanismo restaurador, sempre existe um mecanismo restaurador, tá certo? Em cada um desses movimentos, esses aqui em geral colocados no meio, mas a gente vê que são meios diversos, mas o mecanismo restaurador é que é a relação importante, né? E que essas ondas vão estar sujeitas a um princípio da superposição, que a gente vai falar mais tarde, mais coisas, e ele vai ser muito importante na mecânica quântica. Então, de repente, né, vamos dizer assim, a gente às vezes fala para os alunos, o que é uma onda? A primeira imagem que vem é o quê? É uma onda no mar. Inclusive, essa onda no mar não funciona bem assim, né? Mas não importa muito. O que importa é que isso dá intuição, né, para todo mundo do que é uma onda. Então, aí você fala o que é uma onda e, de repente, você não está falando de uma onda em uma coisa particular ou um objeto em particular. Por isso que eu estou falando, mais uma vez, que a relação entre uma teoria e os objetos é uma relação sutil. Inclusive, quando a gente fala de uma teoria ondulatória tem um aspecto muito interessante, que é um pouco para refutar um pouco certas discussões epistêmicas, né? Diz assim, como é que é? Toda teoria pode ser refutada, é falseável ou não? Diz assim, na casa da teoria ondulatória, a gente fala o seguinte, o que não funciona desse jeito não é uma onda. Então, você não está refutando a teoria. Na verdade, a teoria está se tornando um parâmetro para você reconhecer no mundo coisas que funcionam dessa mesma maneira.
Então, a natureza das teorias, a gente tem que olhar quais são a natureza das teorias. Claro, existem teorias que podem ser refutadas, e aí você tem toda a falseabilidade, tem todas as questões epistêmicas envolvidas. Mas aqui eu estou chamando a atenção que essa teoria é um instrumento para a gente investigar, e é exatamente um tipo de comportamento semelhante a esse, o princípio da superposição, que vai nos permitir reconhecer na mecânica quântica o caráter ondulatório. Tá certo? Então, até a onda da mecânica quântica vai ser metaforicamente semelhante a essa. Tá? Aqui ainda é o caso das ondas, no caso das ondas eletromagnéticas, você vê que a gente sequer tem um meio. Então, aquelas três que nós falamos, vamos dizer assim, tem um meio, e um meio parece ser essencial, e para todo o nosso raciocínio foi tão essencial que durante muito tempo se pensou da existência do éter, porque aí o éter seria aquele meio que nos permitiria chegar naquela equação de onda. Mas o que acontece é que, vamos dizer assim, no caso aqui a gente tem um mecanismo restaurador, né? Você vê que a relação entre os campos elétricos e magnéticos, vamos dizer assim, um retroalimenta o outro. E esse é um mecanismo restaurador que vai permitir, né, que a gente chegue numa equação de onda que é igual àquela que nós vimos, né? É idêntica. Mas só que vejam que agora a gente não tem mais meio, não tem mais gás, não tem mais absolutamente nada. Mas a gente tem o quê? Um mecanismo restaurador, que é esse mecanismo que estabelece as relações, e são essas relações que permitem que a gente chegue numa mesma equação. E é isso que o Maxwell, de certa maneira, vai dizer. Está vendo? Eu posso até me referir a diferentes objetos, a diferentes coisas, mas eu posso construir equações a partir disso, e se essas equações tiverem consistência, né, e elas representarem os fenômenos no mundo, vamos dizer assim, eu tenho uma boa analogia e uma boa metáfora. Então, eu falei que são três fenômenos distintos: as ondas sonoras, a pressão, as ondas sísmicas, pode ser a deformação, as ondas eletromagnéticas são os campos, né? Essas noções de pressão, deformação e os campos é o que a gente chama de graus de liberdade. Graus de liberdade é a forma como o sistema pode trocar energia. Então, hoje eu estou dizendo, as ondas sonoras, a pressão, né, é o mecanismo central onde, através dele, você troca a energia, né? A deformação, nas molas, por exemplo, você tem a deformação. Então, isso que vai chamar, depois, mais tarde, eu vou chamar de coordenada generalizada, e vai ser importante para a gente dar um outro passo para a mecânica quântica, é que a coordenada generalizada é algum parâmetro que o quê? Que nos mostre esse elemento de variação da energia, dessa troca de energia. Então, vamos ver, quer dizer, nós temos três fenômenos distintos, com graus de liberdades distintos, mas todos eles a gente chama de ondas. Okay? Isso aqui é uma loucura, né? Mas é uma loucura que gerou só a teoria eletromagnética, né? Esse aqui foi um modelo que o Maxwell fez, onde essas coisas redondas aqui são, na verdade, uns tubinhos, assim, esses tubinhos giram, e eles têm paredes rugosas. E essas paredes rugosas, então, elas giram, essas bolinhas, a princípio, se você girar uma contra a outra, como rolemã, elas podem ficar paradinhas, se elas estiverem rolando com a mesma velocidade de um lado ou de outro. Através desse modelo mecânico, né, o Maxwell começou a construir equações que deveriam descrever certos fenômenos, por exemplo, fenômenos de indução. Então, ele vai associar, vamos dizer assim, os campos magnéticos, né, à rotação desses tubos elásticos aqui. E veja que um tubo elástico, quando ele gira mais rápido, dependendo do tamanho dele, quer dizer, isso aqui vai envolver uma certa pressão aqui, ele vai comprimir esse. E isso vai ser a intensidade da atração entre coisas magnéticas, entre dois polos magnéticos. Se você movimentar, aumentar a rotação de um desses tubos, você vai fazer com que, se esse aqui continuou, se tiver uma variação espacial da rotação, e que está associada ao campo magnético, então a variação espacial da rotação de um campo magnético vai dar o quê? Vai gerar o quê? Uma variação temporal do campo elétrico. E ele vai ver que se você girar isso aqui
em velocidades diferentes disso, isso vai gerar o quê? Uma corrente. Então, você diz assim, pensa, mas diz assim, não, isso é uma loucura, né? Porque, ele diz assim, como é que ele pensou tudo isso? Mas era o jeito de Maxwell. Se vocês forem ver a história de Maxwell, vocês vão ver que ele, desde criança, ele matematiza coisas assim, né? E vamos dizer assim, mas o que ele está querendo mostrar e o que ele está querendo dizer? Está aqui essa frase, ele diz assim, a tentativa que eu fiz de imaginar um modelo, né, um working model, um modelo que funcione, né, sobre um mecanismo, né, sobre esse mecanismo, é claro que me leva para... não me leva exatamente para o que a coisa é, ou seja, para a coisa em si. Mas é uma demonstração dos mecanismos mas podem me levar à demonstração de que existem mecanismos que podem produzir uma conexão mecânica equivalente às conexões reais entre os campos magnéticos. Então, ele utiliza esse modelo para construir o quê? Construir equações. E eles dizem, com essas equações, e essas equações são entre sistemas mecânicos, elas satisfazem as mesmas relações. Eu consigo definir as regras de indução, etc. Eu consigo chegar naquelas equações que eu escrevi há pouco, rotacional de E, rotacional de B, etc. E se isso é verdade, então ele fez o quê? Ele joga fora o modelo e fica com as equações. Porque o que ele queria demonstrar é que a maneira como os campos eletromagnéticos trocam energia tem a mesma base, que é uma base mecânica. Então, isso é o que ele vai erigir como o nome de um método de metáforas científicas, de analogias, tá certo? Através das quais ele consegue construir, ele vai garantir que essas analogias entre dois sistemas que podem ser completamente diferentes, ela é válida se as estruturas matemáticas forem as mesmas. Então, esse sistema seria análogo a um sistema de campos eletromagnéticos, por quê? Porque as equações são as mesmas. Então, se vocês quiserem ver sobre isso, vamos dizer assim, tem muitos livros, o D'Arrigol é um historiador que fala muito sobre isso. Depois, se alguém quiser, eu posso dar referências, tá? E se quiserem ver um livro também, aí agora fazer a propaganda, o marketing aqui. Eu escrevi um livro também, Luz sobre os Campos, mas esse é um livro de divulgação voltado para professores, para alunos, Luz sobre os Campos, Faraday e Maxwell, onde eu conto um pouco dessa história aqui. Tá? Então, é isso, né? Maxwell escreve que, do ponto de vista científico, a relação é o mais importante, né? A coisa mais importante para se conhecer, e que diferenças ou semelhanças são entre relações. E se, vamos dizer assim, e subsequentemente, ele afirma, né, o Maxwell afirma que a similaridade que constitui uma analogia não é entre os fenômenos, mas sim entre as relações desses fenômenos. Quer dizer, ele está dizendo, não é entre as coisas, não é entre o gás do Huygens e o sólido das ondas sísmicas, mas as relações que esses fenômenos têm entre si. Por isso que a matemática é importante. A matemática é sempre a ciência das relações. Pois bem, Maxwell se baseia num princípio, eu vou simplesmente citar porque vai ser importante. Alguns de vocês fizeram esse curso, outros não, que é a tal da mecânica analítica, onde você tem a mecânica lagrangiana. O que diz a mecânica lagrangiana? Na verdade, o que ela nos fala, a lagrangiana, é essa coisa aqui, P menos V. E associado a ela existe um princípio, que é o princípio da minimação. Esse princípio da minimação, ele diz o seguinte, olha, o sistema, ele evolui sempre otimizando a troca entre a energia cinética e a energia potencial. Então, o que a gente termina dizendo é que, na natureza, os sistemas, de alguma certa maneira, né, as soluções para um sistema são aquelas que otimizam a troca entre a energia cinética e a potencial. Um aspecto importante, isso também pode ser escrito em termos dessa outra grandeza aqui, que é chamada hamiltoniana, né, que é uma função das coordenadas, Q e P, e ela é a energia, T mais V. Uma coisa importante aqui é que esses Qs e Ps não precisam necessariamente ser a coordenada x, y e z.
ela pode ser um Q associado a um grau de liberdade do sistema. Por exemplo, pode ser um campo elétrico, um campo magnético, que são coordenadas associadas, que vão nos descrever como esse sistema troca energia. Então, existe um caráter aqui, quer dizer, que essas equações valem independentemente do que esses Qs e Ps... Os Qs e Ps vão ser escolhidos em cada sistema, mas essas relações vão ser sempre mantidas. Quer dizer, os sistemas físicos, de uma maneira geral, eles vão sempre tentar otimizar essas trocas de energia entre eles. As lagrangianas fazem parte da física hoje em dia. Tudo o que a gente faz, toda a teoria de campos, toda a teoria de partículas elementares, tudo isso se baseia exatamente nessa ideia de lagrangianas. Nesse princípio de mínimo que otimiza essa troca de energias. Só que a gente pode ter coordenadas generalizadas associadas, por exemplo, a um gás, pode ser associada a um sólido, como também pode estar associada a um campo, como pode estar associada, a gente vai ver, a outras coisas, né, na mecânica quântica. Então, agora, eu só vou mostrar, por exemplo, aqui eu tenho as energias de um sistema escritas. Aqui é um sistema, é um oscilador harmônico, né? Tem energia cinética, energia potencial de um oscilador harmônico, e aqui a energia do campo elétrico e magnético. Então, é otimizando essas trocas entre as coisas aqui que a gente encontra as equações de Maxwell. Tá? Então, poderia ser colocado. Mas, então, o que eu estou dizendo? Que o P é uma coordenada generalizada, o E também e o B são coordenadas generalizadas. A gente pode chamá-las assim. Ok? Agora que a gente chegou na mecânica quântica, como é que vocês aprenderam como é que se faz mecânica quântica? Qual a primeira coisa que você faz? Você pega o quê? Um sistema clássico. Então, por exemplo, aqui eu pego o oscilador harmônico. A energia dele é dada por P ao quadrado sobre 2m, o momento ao quadrado sobre 2m, mais meio de K, que é a constante elástica, vezes Q ao quadrado. Agora eu quero um objeto, um análogo, né, um oscilador harmônico quântico. O que eu faço? Eu quantizo, eu transformo esses Qs e Ps nesses operadores, não é assim que se chama? Operadores. E aí eu faço. Então, estou usando a mecânica clássica como o quê? Metaforicamente, né? Porque eu não estou tratando um sistema quântico quando eu escrevo a newtoniana do oscilador harmônico clássico, mas aí eu faço esse processo de quantização e eu dou, de repente, um salto para a mecânica quântica. E aí a gente diz, puxa vida, quando a gente sai do mundo clássico para o quântico, parece que muda tudo, né? As coisas parecem que se modificam. E é exatamente essa a questão. Quer dizer, a metáfora científica do Maxwell se baseava na ideia de que o quê? Eu posso ter dois sistemas e essa metáfora é científica quando as equações são as mesmas para os dois sistemas, não é isso? Por que são as mesmas? Porque as estruturas das relações nesses dois sistemas são as mesmas. Agora, observem que quando a gente chega aqui, faz esse processo de quantização, a gente tem uma ruptura brutal. Por quê? Porque o que a gente chama aqui de coordenada Q e P se transforma nesse operador aqui, que a gente... são grandezas que têm uma propriedade. Por exemplo, se eu tenho um número A vezes B é igual a B vezes A, tá certo? Esses são os números que comutam. E na mecânica clássica eu só tenho isso, Q vezes P é igual a P vezes Q. Mas, de repente, quando eu quantizo, essas duas grandezas que eu chamo de Q e P, simplesmente elas não comutam mais. Agora, vê o que tem de grave nisso. O que tem de grave é que, de repente, então, eu estou indo para um outro campo onde as estruturas das relações é completamente diferente. E o que vai acontecer? Se eu usava as metáforas como um campo de tranquilidade para fazer interpretações e significados, não é isso? As ondas têm o mesmo significado, independentemente do material. De repente, agora eu uso uma metáfora clássica, vou para um outro campo, as relações são diferentes, então os meus significados
também são diferentes. E isso é um problema, não é um problema? Porque esse é o grande problema, por exemplo, que leva depois ao próprio princípio da complementaridade, da correspondência, embora, quando você diz assim, não, eu tenho que usar uma linguagem um pouco diferente, porque as coisas são diferentes nesse mundo. Inclusive, eu não posso descrever todas essas coisas ao mesmo tempo, não posso escrever Q e P ao mesmo tempo. Eu tenho problemas de interpretação aí. E pior, parece que eu estou preso nas metáforas clássicas. E veja que, quando perguntam se você pode fazer a mecânica quântica sem mecânica clássica, eu diria que a gente não consegue, né? Porque o nosso ponto de partida é uma newtoniana clássica, né? Claro que depois de muito tempo fazendo a mecânica quântica, a gente já começa a ganhar uma intuição na mecânica quântica, já começa a ter outras coisas, aí as coisas evoluem. Mas vejam que no nascimento dela, né, o ponto de partida é um objeto clássico, que a gente usa ele metaforicamente para construir uma teoria sobre um objeto quântico, e nessa hora a gente rompe exatamente com o que nos dava segurança, porque a gente joga a gente num mundo onde as relações são completamente diferentes. Tá certo? Eu queria saber se está claro isso, porque esse é um ponto crucial na história. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, por favor, faça. Tá? Essa é uma passagem, vamos dizer assim, essa é a passagem também que vai levar, por exemplo, várias das interpretações que a gente fala, da linguagem que a gente usa, ela fica nesse campo, entre as metáforas clássicas e esse mundo de relações completamente diferentes. Tá? Aqui, então, o que eu estou falando, por exemplo, veja só o que é o processo de quantização. Né? Aqui você tinha um oscilador harmônico e esse sistema obedece essas equações de movimento. Aqui é uma forma diferente de escrever F igual a MA, tá bom? Para quem nunca aprendeu a mecânica lagrangiana, a mecânica newtoniana. Isso aqui, no fundo, são as equações F igual a MA. Tá? E aqui, quando eu vou para a quantização, o operador Q vira um operador multiplicativo Q, mas o operador P, a coordenada P se transforma no quê? Numa diferencial, numa derivada. É isso que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, é o que o Schrödinger vai dizer assim, bom, de que a gente está falando? A gente continua usando os mesmos termos, a gente fala, bota um pouco operador P na mecânica quântica. Mas vocês vejam que o P, que era um escalar, de repente virou o quê? Uma diferencial. O que eu quero dizer com isso é que o significado físico desse operador, será que é o mesmo do P? Será que a gente pode ficar utilizando o mesmo nome o tempo inteiro? Será que as coisas são tão triviais assim? Então, veja que a gente parece que está indo para um outro mundo, e realmente a gente está indo para um outro mundo, essa é que é a verdade, porque as relações são completamente distintas. Todo o percurso do Schrödinger, eu não vou poder fazer aqui, a dedução, ele vai terminar chegando que o que, fazendo de uma maneira, não foi como ele fez, mas eu vou dizer assim, o que garantiria que aquele princípio de ação, ou seja, que as trocas fossem otimizadas, me leva a uma equação, e essa equação é a equação de Schrödinger. Tá? E essa equação, então, a gente descobre que é uma equação de ondas, onde a gente tem aqui uma função de onda. Então, veja que aqui, da mecânica clássica para cá, a gente está chegando ainda numa coisa que é diferente, que eram partículas andando, né, que eram trajetórias, agora a gente tem uma equação de onda. Onda é uma coisa que se espalha pelo espaço, tá certo? Ela só depende de uma única coordenada, não tem mais alguma coisa sobre o P aqui, tá certo? E, vamos dizer assim, então a gente chega nessa equação. Schrödinger pensou essa equação como Hamilton havia pensado que, vamos dizer, a gente podia sempre imaginar que, vamos dizer assim, é como um raio de luz, né? Um raio de luz, ele tem, e aí nós vamos para as metáforas, vou ter que usar uma metáfora aqui, porque é assim que a gente entende as coisas, um pouco.
um raio de luz, a gente fala muitas vezes assim, a gente calcula, por exemplo, a reflexão, não é isso? Então a gente diz, ele faz esse caminho aqui, forma um ângulo com anormal, tá certo? Isso vai me dar a reflexão. Aí eu pergunto, mas a luz não é uma onda? Então, como é que a gente, vamos dizer assim, consegue associar a onda a um raio? Ou seja, uma trajetória? A gente não se faz muito essa pergunta, né? A gente está tão acostumado, né, que a gente fez até uma divisão. Existe a ótica geométrica e a ótica física. Tá certo? Mas vocês vejam que aí já tem uma questão meio estranha, que seria uma questão meio ligada a essa dualidade, né? Quer dizer, que você associa uma trajetória no espaço e, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma onda. Então, vocês, vamos dizer assim, vocês têm que se envergonhar de que vocês nunca duvidaram, nunca falaram da dualidade para onda e luz. A gente usou a vida inteira as duas coisas e ninguém ficou falando dos problemas da dualidade. Mas elas aparecem aí em parte. Mas o Hamilton, pensando nisso, ele pensou que ele poderia descrever os raios, né? Como se fossem vetores normais às frentes de onda. E ele tenta fazer uma teoria para isso e Schrödinger, de certa maneira, vai em busca disso. Tanto assim que, por exemplo, a gente pode até dizer que os fenômenos clássicos, né, muitos fenômenos clássicos, eles ocorrem principalmente quando você não tem certos efeitos, como efeitos difrativos ou efeitos de interferência, como a gente faz na ótica quântica, né? Quando a difração e a interferência não é importante, o que a gente pode tratar simplesmente a ótica geometricamente. Então, por exemplo, se eu disser para vocês que se vocês são objetos quânticos, vocês acreditam? Então, por que vocês não difratam, não interferem? É porque o comprimento de onda de vocês é tão pequeno, e vocês podem calcular, eu pego a constante de Planck e divide por um momento médio que vocês caminham, e vocês vão ver que esse comprimento de onda é tão pequeno, que não existe nenhuma fenda que possa ser comparada com esse tamanho. Então, os efeitos difrativos e de interferência, por exemplo, infelizmente não acontecem com a gente, porque seria mais divertido. Tá certo? Pois então, o que eu quero dizer aqui, por exemplo, a quantização nos leva a uma outra classe de objetos que se comportam de forma totalmente diferente, frustrando nossas interpretações e intuições clássicas. Quer dizer, as nossas metáforas clássicas parece que não podem ser transpostas para o mundo quântico, né? Isso torna a nossa linguagem mais difícil, a nossa compreensão mais difícil. No caso de Maxwell, a similaridade das estruturas entre dois sistemas físicos nos garante a mesma estrutura matemática e dá fidedignidade às interpretações e significados em comum. E você vê que na mecânica quântica você tem essa ruptura. A equação de onda, vamos só falar um pouco dela, é o que é esse psi, e vou levantar algumas questões que o Schrödinger levanta, né? Essa equação de onda, primeiro, é uma equação determinista. O que eu quero dizer com isso? Se você tem se eu tenho uma onda, se eu tenho um psi de Q num certo instante t, eu posso saber qual é esse psi de Q, essa função de onda, em qualquer instante de tempo. Então, existe uma coisa determinista no que concerne a essa função de onda. A evolução temporal dela se dá assim. Eu posso mostrar, mas não vou mostrar, que, vamos dizer assim, essa função, quando a parte independente do tempo dela, obedece a uma equação desse tipo. Essa equação é interessante, porque isso aqui é uma função de onda, né, no espaço. O que eu estou dizendo é o seguinte, que essa coisa que age sobre ela não modifica ela, apenas multiplica ela pela mesma coisa. Isso a gente vai ver que vai ser importante na mecânica quântica. Tá? E a função de onda passa a ter um papel, uma interpretação, que é uma interpretação de que isso é um estado. Ou seja, o que é um sistema físico? O que é, por exemplo, um átomo? Né? Um átomo, vocês já viram uma série de figuras dele, tem aquela nuvem eletrônica, não é isso? Eu pergunto para vocês, onde é que está o elétron naquela nuvem eletrônica?
Alguém viu um elétron andando? Não fiquem preocupados. Alguém já viu a luz ondulando? Também não, né? Muita coisa a gente não vê, mas onde é que está o elétron ali, exatamente? É complicado, né? O que a gente vê é uma nuvem, uma coisa extensa. E, na verdade, aquela nuvem lá, no fundo, ela vai estar ligada à função de onda do elétron. Então, olhando para os orbitais da química, né, a gente poderia dizer assim, vem cá, assim, tem alguma coisa estranha aqui, né? A gente estaria mais acostumado se fosse aquele modelo de Bohr, onde tem andando para lá e para cá e tal. Esse dava uma intuição mais fácil. Agora, o pessoal fala de uma partícula, ao mesmo tempo tem esse troço que é essa nuvem esquisita que está por todo lado. Essa nuvem que é esquisita, ela vai estar ligada a essa coisa aqui, que é a função de onda. Tá? Então, essa função de onda ela vai descrever esse estado, mas a gente vai ver que isso é de uma maneira meio sutil e meio curiosa. Mas você vê que a noção de estado aqui também é muito diferente. Qual a noção de estado clássica? A noção de estado clássica é um ponto QP, onde você tem o quê? A coordenada e o momento. Isso é que a gente define como um estado clássico. A função de onda seria uma coisa um pouco diferente, porque a gente tem uma outra representação das coisas clássicas. O que é uma órbita de um planeta? Ela não é um ponto específico, né, onde o planeta está, né? Ela me dá todos os pontos onde o planeta pode estar, porque ele tem uma energia definida, não é isso? Uma função de onda tem uma coisa mais ou menos parecida com isso. Ela descreve uma configuração dessa onda, ou seja, se a gente quiser pensar em pontos no espaço, todos os pontos tais que têm o quê? A mesma energia. Uma onda estacionária, tá certo? Ela conserva energia no espaço, não é isso? Ela sempre está se movimentando, não é isso? Então, ela é uma coisa que nunca para, tá certo? Então, posso pensar que aquele elétron lá ele está se movendo para baixo e para cima dentro daquela nuvem, tá certo? E que a gente, na verdade, não consegue enxergar a trajetória dele, né? E é mais ou menos... Vocês já brincaram com um graveto com uma brasa na ponta? Então, ele tem uma ponta, mas se você mexer muito rapidamente, o que acontece aquilo? Aquilo se torna um contínuo, não é isso? Então, isso, vamos dizer assim, para manter, ainda isso é metaforicamente, né? Mas metaforicamente a gente podia pensar, tá bom, o elétron se movimenta tão rápido que o que a gente vê é o filme, ou seja, a nuvem que ele fez, esse contínuo que ele fez. Tá? E se você faz certos cálculos, você vê que um elétron se movimenta a 10 a menos 27 segundos, qualquer coisa assim, para dar uma volta num átomo. Então, quer dizer, qualquer coisa que você faça, você vê, vamos dizer assim, aquilo. Aí você diz, e a carga está distribuída? Como você mexe o graveto, você distribui, o calor fica distribuído em toda... Então, do mesmo jeito. Mas isso é uma interpretação, uma metáfora que, por exemplo, nos alivia, nos deixa bem contentes, etc, etc. Então, a gente usa muitas metáforas para interpretar as coisas, e isso é natural que a gente faça. Então, alguns vão dizer, então, quer dizer, o que é a posição na órbita? São as possibilidades de que o planeta esteja em algum ponto, não é isso? Você até poderia calcular qual a probabilidade dele estar nesse ponto, naquele ponto, daria para fazer esse cálculo também. Então, assim, a órbita é aquele conjunto de possibilidades de onde poderia estar um planeta. Aí, vamos dizer assim, aí começam as interpretações. Então, alguns vão dizer que a função de onda é um catálogo de possibilidades. Esse é um termo que o Schrödinger usa no artigo dele, mas já começa a ficar estranho para uma entidade física, né? O que é essa entidade física? É um catálogo de possibilidades. Você vê que aí a gente já começa a ter dificuldades, né, em falar sobre essas coisas. Então, no fundo, o que eu quero chamar a atenção é que aquelas equações que nós chegamos, no fundo, satisfazem aquele princípio de otimização das trocas de energia de um sistema.
e que uma função de onda, então, teria muito mais a ver com uma órbita integral do sistema do que com um ponto. E, muitas vezes, muitas perguntas que se faz é com a relação entre a função de onda e um ponto da trajetória. É isso que eu quero dizer que, vamos dizer assim, talvez não seja essa a melhor maneira de fazer. O Schrödinger vai fazer um monte de questionamentos. Ele vai dizer assim, será que eu posso chamar esse Q e P, como eu já falei, como coordenada e posição? Tem alguma lógica eu chamar isso? Já que esses Qs e Ps, por exemplo, são esses objetos, uma derivada, depois eu posso mostrar que esses Qs e Ps, na verdade, podem ser escritos na forma de matrizes. Então, são matrizes. Então, uma matriz A vezes B não é igual a um B vezes A. Por exemplo, a gente fala, por exemplo, de momento angular. Será que eu posso ter um momento angular? Eu posso chamar isso aqui de momento angular de verdade? Porque o momento angular é alguma coisa que, se eu variar o R, a posição, ele varia continuamente. Quando eu chego nesses momentos angulares quânticos, eles têm apenas alguns valores, múltiplos de H cortado. O processo de quantização acontece naturalmente. Você não precisa impor quando você chega nas equações de Schrödinger e quando você chega na coisa. O processo de quantização que eu digo, as energias são quantizadas, os valores dos momentos angulares são quantizados, tudo isso vai decorrer do simples fato que as coisas não comutam mais. Isso aqui é um estado, isso aqui, será que eu posso chamar de estado de verdade? O Schrödinger é um crítico muito grande a toda a interpretação de Copenhagen. Ele vai dizer, olha, então a gente também tem que aprender o que os cientistas falam, o que os cientistas não falam, a gente tem que entender o contexto do que eles falam para você poder, vamos dizer assim, porque aí alguns vão dizer assim, tá vendo, o cara inventou, depois disse que a teoria dele não serve mais. Ele mesmo falava, depois de 95, ele tem uma frase, ele disse assim, eu não tenho nada a ver com isso. Porque as teorias são assim mesmo, você faz igual um quadro, você faz o quadro, depois ele vai para o público, aí não é mais seu. As pessoas é que vão dizer, inclusive, o que você pensou ao construir o quadro. Então, tem mais ou menos esse detalhe. Então, Schrödinger tem essa colocação e ele é muito crítico, principalmente nessas coisas. Ele está dizendo, no fundo, o quê? A gente usou metáforas clássicas e, quando a gente fez esse salto, as coisas parece que a gente foi para um outro mundo e todas as nossas interpretações, então, não são válidas mais aqui. Com um problema que o Bohr sempre vai apresentar. Mas, em algum limite, a gente tem que chegar nas mesmas coisas. E aí o Schrödinger vai enunciar o problema do gato, que a gente vai ver depois. Aqui agora eu vou falar, por exemplo, vou dar um exemplo da dualidade para discutir um pouco mais essa função de onda. Eu vou pegar um exemplo meio dramático da dualidade. Aqui é só um cartoon, isso aqui sempre é um cartoon que fala sobre os problemas do fóton, Diz assim, qual é o meu momento? Onde é que eu estou? Aí diz assim, olha, vai para o inferno, eu não vou mais me preocupar com isso, porque eu não sei mesmo se eu sou nem uma partícula, nem uma onda. Então, ele tem problemas existenciais profundos, deve ser profundo uma coisa dessa. Mas ele fala, mas eu estou melhor do que você, e esse aqui é o gato de Schrödinger, porque o gato está vivo e morto. Ele, pelo menos, não sabe se tem problemas existenciais, mas o problema do gato é muito mais sério do que isso. Pois bem, vamos ver só, assim, talvez vocês já tenham visto em outras ocasiões, as diferenças entre um comportamento de uma coisa quântica e uma coisa ondulatória e partículas. A gente vai ver que, quando a gente fala sobre essas coisas, a gente nunca vai falar de uma partícula, a gente sempre vai falar de um quê? De um conjunto de partículas e vai considerar uma espécie, de certa maneira, o quê? As probabilidades, a estatística disso. Tá? Isso também vai ser importante. Uma onda, a gente sabe que, quando você passa uma onda por duas fendas, as ondas elas vão, pelo princípio de Huygens, vão formar pequenos pontos aqui que vão emitir novas ondas, não é isso? E, vamos dizer assim, e essas ondas elas vão se superpor. E duas ondas, quando se superpõem, são uma onda. Uma onda diferente, mas é uma onda.
E essas ondas vão criar, por exemplo, regiões, vamos dizer assim, de máximos e mínimos, não é isso? Que são as regiões de superposição destrutiva e construtiva. Então, o que vai acontecer? Se você jogar uma luz por aqui, ela vai ter lugares onde ela vai estar mais clara, mais intensa, lugares onde ela vai estar escura e assim por diante. Então, os lugares onde ela está escura, significa que a interferência foi o quê? Destrutiva. Então, esse é um padrão que aparece, e aqui é um gráfico que dá as intensidades, né? Essas são as intensidades. Então, se eu jogar uma onda em duas fendas, eu vou obter esse comportamento aqui. Esse é um comportamento que mostra a interferência e a superposição, que é uma característica essencial das ondas. É isso, basicamente, o que caracteriza uma onda, é isso. Por outro lado, se eu jogar uma série de partículas aqui, e elas forem passar por essas duas fendas, elas vão tender o quê? A se acumular na região frontal dessas fendas. Então, você veja que, se eu quiser saber se um objeto é uma onda ou uma partícula, eu posso fazer esse experimento, tá certo? E se esse for o comportamento, isso aqui deve ser o quê? É um comportamento de partícula. Se for aqui, é um comportamento de onda. E aqui você vê que eu estou usando um termo, comportamento de, comportamento de. Não estou nem dizendo o que ela é. Estou usando o lado teórico, né, que não diz o que é um objeto, mas como esse objeto se comporta. Pois bem, então, vocês que acham que é esse objeto aqui? Isso aqui é um fulereno, chama-se um carbono 60. Esse carbono 60 é constituído de 60 átomos de carbono que se fazem a ligação e formam essa bola de futebol aqui, que é um fulereno. Isso foi uma grande descoberta, gerou até um Nobel, por quê? Porque até então se tinha dois paradigmas, o carbono ou se era diamante ou era grafite. E aí se descobriu, não, que existiam outras formas para o carbono. Esse fulereno aqui, né, então é um objeto grande, né? A gente diz assim, não, pô, isso é uma partícula, né? Certo? Será que é uma partícula mesmo? Não, mas parece, né? Dá essa imagem para a gente de uma partícula. Não é uma coisa material localizada num ponto do espaço, tá certo? Aí eu posso botar um monte desses fulerenos dentro de um forninho. E posso aquecer esse forninho de tal maneira e deixar um buraquinho para saírem os fulerenos. E esse forninho, então, vai me fornecer, dependendo da temperatura, fulerenos com uma determinada energia cinética, não é isso? Então, os que vão sair por aquele buraquinho vão ter uma determinada energia cinética. Claro que com uma distribuição, aqui, essa grande aqui, é uma distribuição, né, de velocidades. Uma dada temperatura, por exemplo, temperatura de 900 graus, que é o que foi utilizado nesse experimento, esse gráfico aqui dá mais ou menos a distribuição. Então, você vai ter um monte de partículas com 100, outras com 200, outras com 300 e assim por diante. Por experimento que a gente quer fazer, então, eu vou fazer ele em duas partes, para começar. Então, suponha que eu não tenho esse seletor de velocidades aqui, só tenho o que a gente chama um colimador, e eu solto meus fulerenos, isso aqui é um colimador, eles afunilam um feixe, né, para deixar um feixe bem direcionado, e aqui eles passam por uma grade de difração. Já é estranho jogar uma partícula numa grade de difração, mas o que seria? Seriam fendas, como se fossem fendas, né? Então, estou refazendo aquele experimento que eu mostrei antes, com uma coisa que aparentemente é uma partícula. Pois muito bem. Aí eu jogo e aqui eu deteto. Como é que eu deteto esses fulerenos aqui? Eu deteto esses fulerenos fazendo ionização. Então, quando dá ionização, isso dá um sinal e dá o ponto onde a ionização aconteceu, então eu sei onde ele bateu na tela. E o que eu vou fazendo? Eu vou contando os vários fulerenos, quantos chegam num ponto, quantos chegam no outro ponto, então vou construindo essa curva aqui. Quantos chegam nesse ponto, quantos chegam nesse ponto, e assim por diante. Então, isso é semelhante à experiência que nós fizemos antes, não é isso? Eu estou contando as partículas, onde elas chegam e a quantidade que elas chegam. Então, vocês vejam que aqui eu consigo essa curva até parece aquela curva de interferência, de fração ali que nós vimos.
Mas, para eu provar alguma coisa, eu tenho que ter o quê? Sabendo, né? Se aquilo é uma onda, a onda tem um comprimento de onda, e se ela tem um comprimento de onda, ela vai ter os mínimos de difração em lugares bem perfeitinhos, não é isso? Mas, para isso, você tem que ter o quê? Uma onda monocromática. Se você tiver uma onda não monocromática, você não consegue ver, você vai conseguir uma coisa meio borrada, você não vai conseguir a direção. Então, o que as pessoas fizeram? Eles botaram um chopper, né? Quer dizer, um seletor de velocidade. O seletor de velocidade não são nada mais do que várias coisinhas com vários furinhos em ângulos tais que você girando isso, você vai... Só os que tiverem certa velocidade vão passar por todos os furinhos, outros vão bater, então isso vai selecionar as velocidades. Ao selecionar as velocidades, veja que eles conseguem... Aqui eu tinha fuleirenos de todas as velocidades. Quando eu uso o chopper, você vê que eles ficam só nesse pico. Então, eu tenho praticamente todos eles com a mesma velocidade. Tudo isso aqui está parecendo muito fácil, porque eu sou teórico, então, teoricamente, é tudo muito fácil. Eu resolvi botar um chopper e tal. Vocês imaginem que, para fazer experimentalmente, não deve ser nada trivial, né? Deve ser bastante complexo. Então, quando ele faz isso, então é como se ele estivesse conseguindo partículas de mesma velocidade. E o de Broglie disse para a gente que partículas com uma determinada velocidade ou um determinado momento, elas têm o quê? Um certo comprimento de onda. Então, você vê que já é uma coisa louca o que o de Broglie está falando, dizendo que partículas com determinado momento têm um comprimento de onda, ou está dizendo, misturando partículas com ondas aí, né? Mas é isso mesmo. E aí a gente utiliza essa ideia do de Broglie e vê, então, que todos os nossos fuleirenos vão ter mais ou menos a mesma velocidade. Eu posso construir isso aqui com esse outro seletor, fazer com que quase que um fuleireno vá de cada vez, para ir um de cada vez. E aí o que a gente observa? A gente vai observar, olha, que aqui chegam tantos fuleirenos e tal, aqui não chega nenhum. Que corresponde àquele mínimo da difração. Então, você veja que aqui tem os máximos e os mínimos da difração, os máximos e os mínimos da difração. Inclusive, eu, quando calculo esses máximos e mínimos, eles estão na distância correta. Quando fizeram o experimento, foram assim, tem que estar na distância correta. Então, efetivamente, eu tenho aqui uma curva de interferência de difração. Então, agora vamos parar um pouquinho, vamos ver o que essa experiência está nos dizendo. Eu tenho um objeto que é o quê? Aparentemente uma partícula, não é isso? É uma coisa que tem um tamanho, tem uma posição, etc. Eu lanço uma de cada vez. Então, eu pego lá um fuleireno, ele vem, pá, bate aqui. Outro bate aqui. Aí eu vou contando quantos batem em cada posição, e esse pico aqui é o número dos que bateram nessa determinada posição. E vai um de cada vez, tá certo? Então, um não interfere com o outro. Eu pergunto, por que os fuleirenos sabem que eles não podem chegar nesse ponto aqui, não chega nenhum aqui? Alguém sabe me responder? Ninguém sabe porque ninguém sabe, mas eles fazem isso. Tá certo? Eles não chegam, não chega nenhum aqui. Se fossem partículas, por que elas não poderiam chegar aqui, não é isso? Porque essa curva é o quê? É a mesma que a gente obteve para uma onda, não é isso? Então eu pergunto para vocês, o fuleireno é uma partícula ou é uma onda? Vocês estão entendendo que a gente não consegue dissociar um do outro, entende? Quer dizer, um fuleireno sozinho parece que tem alguma coisa que governa a vida dele que diz, olha, ali você não pode chegar. E essa coisa que governa a vida dele é uma onda. Mas ele é uma onda, ou é uma onda, ou não é uma onda? O que governa a vida dele é uma onda? Ou o que a gente chama de onda é aquilo que é o quê? Cuja dinâmica e comportamento é similar a uma onda. Não é isso?
eu estou dizendo que é uma onda concreta dessas que você pegam, vocês disseram para mim que vocês não conseguem ver a luz, pegar a luz, os baixos, né? Mas a gente sabe que é uma onda, por quê? Porque ela se comporta, porque tem interferência e tem difração. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que esse objeto, que aí começam muitas discussões na mecânica quântica, diz assim, a partícula se comporta ora como onda, ora como partícula, não é isso? Aí você diz assim, olha, se eu pegar um único ponto aqui, eu digo assim, chegou alguma coisa, bateu na minha tela aqui. Aí você está vendo? Esse é o comportamento de partícula, porque tem uma coisa que bateu num determinado ponto, num determinado lugar, num determinado instante. Então, esse é o comportamento de partícula. Mas só o que eu estou dizendo para vocês é que esse comportamento de partícula é muito estranho, por quê? Porque tem certos lugares que ela nunca vai. E esses lugares que ela nunca vai só são explicáveis com um comportamento ondulatório. Então, há muitos anos atrás, eu resolvi chamar esse objeto, então, não é partícula nem onda, eu chamei ele de quantum. Mas só depois eu descobri que um cara muito, muito mais famoso do que eu, tá certo, já tinha usado esse nome. Então, eu não posso nem dizer que o nome fui eu que inventei. Mas esse objeto quantum, eu só estou querendo dizer com quantum é que esse é um objeto completamente estranho. É uma coisa diferente, onde, quando você fala que é uma partícula ou uma onda, é estranho você falar que é uma partícula ou uma onda. Você não consegue dissociar. Então, essa tal da dualidade não é exatamente, ora ela se comporta como tal, ora ela se comporta como tal. Ora, talvez eu a perceba mais como uma partícula. Aí é um problema teórico, um problema de interpretação minha, mas ela parece que a vida dela é governada por uma equação de ondas. Do mesmo jeito que você pega uma partícula clássica, você diz o que ela é, essa partícula clássica. Ele diz assim, o que eu sei é que ela é governada por uma equação de Newton. Porque a teoria não diz exatamente o que ela é, mas diz como aquele objeto se comporta. Do mesmo jeito aqui, o que eu posso dizer para vocês é que esse objeto aqui, ele se comporta, embora seja um objeto que eu consigo até o tamanho dele, medir o tamanho, etc, 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 parece que a dinâmica dele é governada por uma dinâmica ondulatória. O que é a equação de Newton, de Schrödinger, então? Ela nos fala dos objetos que têm esse comportamento ondulatório. Bom, ele disse assim, olha aqui, reflexões sobre as funções de onda e medidas. Cada fulereno é detetado e absorvido, e a gente diz assim, a sua função de onda colapsa. Isso também é uma coisa estranha. Se ela é governada por uma onda, de repente ela bate na tela, a onda some e fica só o ponto. É estranho isso. Aí ele disse assim, é estranho. Tá bom, é estranho. O que se conta é o número de fulerenos na tela, né? Tem pessoas que vão interpretar aquilo de outra maneira. Eles vão dizer assim, uma onda, ela pode, quando bater numa tela, ela vai ceder energia para a tela. Uma onda de luz mesmo, ela vai ceder energia para a tela. Agora, imagine se ela é um objeto, como a gente diz, quântico. Um objeto quântico não pode dar qualquer energia, não é isso? Ela só dá pacotes de energia. Então, o que acontece? Se você pega uma onda de luz, cuja energia é exatamente a energia do fóton, só tem um. Quando esse fóton for absorvido, a onda totalmente foi absorvida, porque toda a energia foi passada. Porque, afinal de contas, uma onda é uma coisa que propaga energia, né? E como é que a gente falava? Mas não propaga matéria. Agora vocês estão vendo aqui, tem uma coisa estranha aqui. É um objeto diferenciado. Alguns vão interpretar que não existem partículas. O que existem são ondas e que todos esses pontinhos que a gente vê na tela, apenas o local da interação entre a onda e a tela. Tem um livro muito bonito, que é Tales of Quantum Mechanics, que é do Art Robinson, que é um livro muito legal, que ele vai descrever um pouco essa visão.
essa visão tem disputas sobre ela. Então, assim, olha, o que a gente viu aqui, o que a gente conta na tela é o número de fullerenos detectado. A curva de interferência só se manifesta de forma clara depois de milhares de fullerenos são detectados. Ou seja, a gente também só consegue descobrir o efeito, né, ondulatório quando a gente tem uma quantidade muito grande dessas partículas. Isso é que dá também o caráter meio probabilístico dessa função de onda. Né? Porque o que é isso aqui? Isso aqui é o número de partículas que chegam nessa posição, tá certo? Se eu dividir o número de partículas que chegam nessa posição, né, pelo número total de partículas, eu vou ter a probabilidade de que uma partícula chegue exatamente nessa posição, não é isso? Então, estou dizendo que a função de onda ela está, vamos dizer assim, de alguma maneira relacionada com essa distribuição probabilística. Tá? Daí casam as duas interpretações, com a interpretação probabilística e a interpretação ondulatória. Vocês entendem, então, de onde está vindo? Entendem também o que é fazer uma medida em mecânica quântica? Quando você faz uma medida em mecânica quântica, não é você, eu jogo um fullereno e aí ele bate e pronto. Se você fizer isso, você não vai aprender nada. Você vai ter que repetir essa experiência muitas vezes. Isso aqui, o feixe, é uma repetição da mesma experiência. Você está jogando sempre fullerenos com a mesma energia, na mesma direção, então você está repetindo essa mesma experiência. Quando você repete essa mesma experiência, você consegue reconstruir o quê? A onda, os fenômenos ondulatórios. Então, medidas em mecânica quântica não são medidas que você faça apenas numa direção, mas elas são, vamos dizer assim, você tem que fazer várias vezes para você poder ter, e aí quando você tem o caráter probabilístico. Ok? Bom, aqui é só para relembrar, eu acho que aqui é um H, não é um H cortado, tá? Essa aqui é a fórmula que liga, que é o de Broglie que fala que o comprimento de onda é a razão entre H e P. Essa é a fórmula que dá para você calcular onde estão os mínimos de difração e etc. Então, o feixe, como eu falei, equivale a repetir uma medida milhares de vezes. Após um conjunto de medidas, você pode reconstruir experimentalmente a função de onda. E você tem que lembrar que a curva da probabilidade, essa probabilidade vai estar ligada com a intensidade. A mesma coisa acontece com a luz. A intensidade do feixe da luz é o quadrado do E. E isso aqui é que vai dar a probabilidade de que a partícula alcance uma dada posição no detetor. Então, quer dizer, você, às vezes, numa experiência só, você vê só ela bater num ponto, você diz, eu estou vendo partícula. Meu filho, isso não adianta nada. Para você ver e entender o problema, você tem que fazer muitas vezes a mesma experiência, a mesma medida. E aí você vai ver o caráter probabilístico. E esse caráter probabilístico vai ser, então, gerado pelas funções. Um aspecto também importante é que, cada vez que você mede uma coisa, você muda o teu sistema, você interage com o teu sistema. Quer dizer, quando aquele fullereno bate na tela e é absorvido, ele vai estar em outro estado quântico, ele já não vai ser mais o mesmo. Então, quando você mede alguma coisa, você interfere no sistema e esse sistema se modifica. Depois nós vamos falar mais sobre isso, porque existem muitas coisas que os místicos falam, de que se você pode, se você modifica, então você pode criar realidade. E depois a gente vai ver melhor isso na aula que vem. O resultado da medida, então, também tem esse outro lado, né? Depende do que você está medindo, você pode obter um resultado diferente. Mas isso é mais ou menos, deixa eu dar uma metáfora, uma analogia. Não levem a sério, porque eu não posso matematizar, então não dá para se levar a sério, como diz o Maxwell. Mas, por exemplo, se eu te xingar, o que você vai responder? Você vai xingar de volta. Se ele vai xingar de volta, significa que ele é um cara que só xinga. E eu construí esse cara que só xinga. Aí, claro que para eu conhecê-lo, eu tenho que xingar, tenho que tratar bem, um monte de coisa tem que acontecer para poder conhecê-lo. Então, muitas vezes o que a gente fala, é claro, quando a gente interage com alguma coisa, a gente pode modificar essa alguma coisa. Isso é muito diferente da época clássica, que eu posso, por exemplo, observar um planeta sem modificar a órbita do planeta. Mas a mecânica quântica funciona muito mais com essa ideia de que
eu provoco, mas a resposta que é dada não é uma resposta qualquer. Não sou eu que estou gerando, vamos dizer assim, o que seria essa resposta. Não estou criando alguma coisa. É uma resposta que vem de acordo com. Pois bem, eu vou parar por aqui hoje. Na próxima aula, amanhã, aí eu vou falar de alguma coisa que a gente vai entender melhor, por exemplo, o que é esse tal gato, que é um gato vivo e um gato morto. Tá? E, vamos dizer assim, e essas coisas, vamos dizer assim, a gente vai ter, deixa eu só comentar com vocês, para dar cenas do próximo capítulo, que nós vamos ter que fazer um certo percurso, porque é importante a gente saber, principalmente como professor, que certas coisas a gente não é possível você fugir, né, das estruturas matemáticas ou das coisas. Então nós vamos falar um pouco de estruturas matemáticas sem fazer contas, não vamos fazer contas, mas as estruturas a gente vai ter que falar sobre elas. E com elas a gente consegue compreender melhor. Isso pode instrumentalizar, responder várias das questões que místicos e outros falam. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas coisas, e elas vão ser baseadas muito nessa frase aqui, que são as diferenças entre ser e estar. Mas isso eu deixo como... não vou dar o spoiler, não deixar assim.